Bom dia, boa tarde, boa noite. A vocês, companheiros de jornada, que vêm assistindo e acompanhando esse trabalho que nós temos nos vídeos. Então, quero fazer uma apresentação da minha pessoa. Eu sou Ideucer Soares, sou consultor em negócios e direito imobiliário, sou corretor credenciado no Cresci e também sou avaliador de imóveis. Tenho especialização em processos negociais de compra e venda, em processos de regularização imobiliária e avaliação de imóveis. Presto serviço de assessoria e consultoria imobiliária para pessoas físicas, para pessoas jurídicas, entre outras atividades no segmento imobiliário brasileiro. O tema de hoje será o seguinte: o que esperar ou o que cobrar de um profissional credenciado? E como neste canal nós trabalhamos com profissionais e com trabalho, e como neste canal nós tratamos de assuntos imobiliários, nós estamos aqui especificamente trabalhando e falando do que esperar e do que cobrar de um profissional credenciado no segmento imobiliário. Inicialmente, nós então precisamos fazer uma definição do que vem a ser então esse profissional credenciado. Então, pelo novo Código Civil, a definição jurídica legal para o corretor, nesse caso não é só corretor de imóveis, mas corretor de uma maneira geral, sendo que os corretores de imóveis representam a esmagadora maioria dos corretores no Brasil, é a seguinte: é a pessoa que se obriga a obter negócios conforme instruções recebidas, sem vínculo de mandato, prestação de serviços ou qualquer outra relação de dependência. Em resumo, nós estamos falando aqui que o corretor é um intermediador de negócios. Ok? A apresentação desse tema, nós iremos trabalhar ele dividindo, então, numa introdução. Nós vamos falar depois no breve histórico da regularização da profissão. Vamos falar também do sistema COFES e CRESSE. Vamos falar da responsabilidade solidária, que é um instrumento que consta da lei, que é importante as pessoas conhecerem sobre o trabalho do corretor. Vamos também listar e trabalhar com algumas atividades ou serviços que os especialistas em negócios imobiliários podem oferecer. Traremos também a necessidade da contínua atualização que o profissional credenciado precisa ter para manter um padrão elevado de atuação dos seus serviços. Vamos depois passar por as vantagens reais que esse profissional trará ao serviço que ele for contratado e vamos finalizar então com uma conclusão. A ideia não é se ater a cada um desse tema, mas pelo menos dar uma noção da importância geral, e para isso nós entendemos que dar uma pincelada nesses 8 itens são importantes. Então vamos aqui falar o seguinte. Hoje eu vou até fazer uso de colas aqui porque é bastante detalhes, muitos elementos aqui. Começando com a introdução, nós vamos falar o seguinte, que os profissionais que são especializados, e especialmente aqueles que estão envolvidos nas transações imobiliárias, vamos falar corretores, avaliadores, agrimensores, advogados, cartorários, todos eles desenvolvem um trabalho que é muito importante para o segmento, nesse segmento, dentro da construção da sociedade nacional.
né, da questão patrimonial e também para a garantia jurídica dessas questões. Né? Esse conhecimento especializado e a atenção para esses detalhes é que permite com que nós tenhamos uma certa tranquilidade em muitas questões que poderiam ser muito conflituosas dentro do nosso contexto, né? E para que esse conhecimento seja aplicado, vários investimentos são também necessários. Os desafios desse mercado são muitos, os erros também podem ser muito custosos, em razão dos valores com que essas questões acabam envolvendo. Né? Então, a presença desses profissionais e no que tange a nossa parte, que eu falo de corretor de imóveis, de um consultor em direito e negócios imobiliários, da qual eu sou, de um avaliador de imóveis, a nossa ideia é que você precisa ter uma contínua busca de atualização para que a atualização de conhecimento, com vários treinamentos, várias leituras, enfim, você está sempre muito antenado porque há muita novidade acontecendo diuturnamente. E isso, para que haja então uma prestação de serviço de qualidade, é necessário então manter esse ritmo de atualização. Então, vamos aqui falar que a construção em si de um profissional especialista nesse mercado não é simples. A pessoa tem que iniciar, como todas as profissões que são especialistas, se eu pegar um médico, um advogado, pegar um professor, todas essas profissões de todas aquelas que a gente conhece, vai ter uma diferença no crescimento do profissional. Você pega pessoas que estão no início de carreira, depois elas, no decorrer da carreira, elas vão conseguindo entregar muito mais resultado com menos esforço e com muito mais objetividade. Não é diferente no caso do profissional que trabalha no segmento imobiliário, né? E é importante também ressaltar uma novidade que vem acontecendo no geral dentro de uma série, um conjunto grande de profissões, e isso também vem impactando dentro do conceito do que é o corretor imobiliário, que essa é a inteligência artificial. Então, hoje se tem várias discussões falando que o corretor imobiliário poderá ser substituído por uma inteligência artificial. Mesmo assim, para se construir uma inteligência artificial, também se requer muito conhecimento, se requer muita informação, porque a inteligência artificial é parte do pressuposto de que houve uma alimentação e ela tem uma capacidade grande de processar informações que normalmente eu levo mais tempo formando esse profissional no que diz respeito à pessoa existente, a ter um profissional natural, um profissional vivo, né? Então, existe hoje o consultor ou corretor de imóveis virtual, construído através de uma inteligência artificial. Não vamos tratar desse assunto nesse vídeo, vamos deixar para uma próxima oportunidade, se for interessante tratarmos, né? Mas vamos entender o seguinte: na versão humana de um consultor, ou de um corretor, ou de um especialista em negócios imobiliários, nós temos que investir tempo, investir vários recursos financeiros, né, tecnológicos, para que haja, então, um crescimento desse conhecimento e dessa forma, na inter-relação dele no trabalho, ele vai aplicando esse conhecimento e isso vai trazendo sempre uma massa de conhecimento, uma bagagem que permitirá ele ter uma ótima entrega do serviço que ele faz. Então, a formação
que é hoje exigida para um corretor de imóveis, ele é formado em técnico de transações imobiliárias, que é o TTI, conhecido como TTI, ou ele pode também fazer um curso superior de gestão imobiliária, chamado de SGI. Essas duas formações, uma permite ele ter um diploma de técnico em transações imobiliárias e a outra implica ele ter um bacharelado em gestão imobiliária, né? Ambos os diplomas podem ser levados ao CRECI da região e esse CRECI receberá esse diploma e fará então o credenciamento desse profissional. Além do conhecimento, dos investimentos, de tecnologia e tudo mais, a necessidade de um perfil pessoal próprio para que o desenvolvimento dele na profissão aconteça de uma forma tranquila, sem grandes sobressaltos, sem grande estresse e sem grande sacrifício. Uma parte do que eu posso citar aqui é a comunicação, a facilidade de comunicação, de desenvolver interações com os clientes, negociar, capacidade dele de negociar. Ele tem que ter também uma visão analítica, ele precisa entender um pouco de negócios, ele precisa também ter a capacidade de compreender as necessidades das partes, entre aquele que quer comprar, entre aquele que quer vender, né? Então, é um pacote completo que tem, né, é um pacote completo que se tem para poder se formar um profissional, uma pessoa física, uma pessoa natural, né, num profissional do ramo imobiliário com competência, né? Além dele ter ele ser esse profissional, certamente que ele vai chegar à conclusão que ele precisa ter. Além dessas habilidades essenciais que falamos de comunicação, de visão analítica, ele precisa também, para um desempenho de excelência, via de regra, ele precisa então se especializar também, ou seja, ele pode definir o seu nicho de negócio, vai aprofundar o seu conhecimento sobre aquele nicho, entender todos os processos burocráticos documental que ocorrem naquelas transações, nas transações desse nicho. E ele pode também não só atuar na área de intermediação de compra e venda ou intermediação de locação, ele pode ser um consultor imobiliário, ele pode ser um assessor de negócios imobiliários. Eu conheço algumas pessoas que trabalham dando assessoria apenas na questão de contratos, verificando contratos para os seus clientes, né? Por outro lado, há também a necessidade de um certo investimento no marketing, ou numa palavra que eu acho melhor, mais apropriada, é a publicidade, de criar a sua marca pessoal, ter um conceito do seu negócio, daquilo que ele quer fazer, ele poder fazer também a publicidade disso. Certamente ele não pode se esquecer também de trabalhar com as ferramentas e as tecnologias que estarão à disposição dele, no sentido dele ampliar a sua produtividade. Então, profissionais que se recusam a ampliar o seu conhecimento nessas tecnologias, normalmente eles tendem a reduzir o seu escopo, o seu mercado, a sua atuação. Com o passar do tempo, aqueles que deixam de se atualizar, eles acabam, então, reduzindo, acabam tendo a redução desse seu mercado. Então, é importante fazer isso.
Agora, trabalhando no item 2, nós vamos falar, sim, de a breve história da regulamentação da profissão, porque para se entender que o corretor não chegou a cair do céu. Muitas pessoas têm até uma certa ojeriza em contactar o corretor. O corretor, ele surgiu como uma atividade, principalmente no meio urbano, e ao longo dos anos do século XX foi sendo criadas condições do que hoje nós temos, então, como regulamentação com as leis. E o marco inicial, o marco mais importante para o corretor de imóveis, foi a Lei de 4.116 de 62, que reconheceu a profissão de corretor e a regulamentou de uma forma bem simples. Só que em 78, com a Lei 6.530, é que se chegou a uma nova regulamentação, onde ampliou-se os esclarecimentos e essa regulamentação, e nesse momento foi criado, então, o sistema COFES-CRESSE, para que houvesse, então, uma organização efetiva, real, do setor e também houvesse uma fiscalização. Foi definidas as atribuições, competências, necessidades de formação para o exercício de profissão, as responsabilidades e as penalidades, então, que o exercício da profissão colocaria àqueles que, exercendo a profissão de forma não adequada, pudessem, então, ser também interpelados e julgados. Quero colocar aqui um parênteses de que é importante entender que o exercício ilegal da profissão, nos casos que isso é previsto em leis, digamos, o exercício da profissão de médico é regulamentado, o exercício do advogado também é regulamentado por lei, no caso também o exercício da profissão de corretor é regulamentado. Então, exercer essa profissão de uma forma não credenciada é estar cometendo um crime. Há uma diferença, então, um corretor credenciado está sendo indiciado criminalmente por uma ação que ele fez que não foi a melhor, do que alguém que está sendo indiciado criminalmente por estar exercendo uma função da qual ele não tem, teoricamente, a habilitação. Se eu tivesse, ele pode fazer o credenciamento e atuar como sendo aquele profissional reconhecido. Então, esse é um detalhe importante, porque o profissional credenciado, ele traz consigo todo um conjunto de leis que ele tem que obedecer também para que a gente tenha o cumprimento da lei. E um pouquinho na frente nós vamos falar, que é o item 4 da nossa lista aqui, sobre a responsabilidade solidária que isso carrega. Bom, vamos agora então falar no item 3, que é o sistema COFES-CRESSE. Dar uma ideia para vocês do que vem a ser isso. Sistema, então, COFES-CRESSE, assim como similar a outros sistemas que foram criados ao longo do século XX para a organização de vários setores da economia. Então, nós temos o SEST, SENAT, temos o SESI, SENAI, temos o SESC, SENAC. Então, tais quais esses sistemas que foram criados com o objetivo de fomentar, desenvolver esses vários segmentos da sociedade, também segue essa mesma linha. Então, o COFES é o Conselho Federal de Corretores de Imóveis,
eles têm um conjunto de atribuições e entre esse conjunto eles organizam, ele monitora os diversos CRECIs. Os CRECIs, por sua vez, são os Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis, e eles têm uma abrangência, que a gente fala regional. Essa região corresponde a uma unidade da federação, um estado ou distrito federal, ou, em alguns casos, mais do que uma unidade da federação. De uma forma geral, o que eles fazem é orientar e capacitar os profissionais, eles defendem o interesse do desenvolvimento e de responsabilidade desses profissionais, eles asseguram que as práticas que esses profissionais estão tendo são adequadas, são modernas e são não só adequadas do ponto de vista profissionais, mas são adequadas ao momento da sociedade. Eles fazem também a fiscalização se a regulamentação existente está sendo cumprida, atuam aqueles profissionais que estão agindo de forma inadequada e atuam principalmente aquelas pessoas que estão atuando sem cumprir com o requisito legal de ser um corretor de imóveis. Bom, agora vamos falar do item 4, que é a responsabilidade solidária do corretor de imóveis. O que acontece é que, às vezes, as pessoas que contratam o corretor, seja para compra, para venda, né, nessa intermediação, numa questão de locação, ele não tem o domínio dessa informação. A responsabilidade, então, solidária começa, então, dentro de uma transação, quando ele não age com a diligência e a transparência que aquela operação requer. Ou seja, se ele omitir informações sobre riscos de negócio, ou sobre a regularidade do imóvel, ou outras questões que são de conhecimento dele, ou que deveriam ser de conhecimento dele, de tal sorte que ele pudesse proporcionar um grande auxílio a quem está contratando, se ele se omitir isso, ou se ele não entregar um trabalho com a grandeza que ele precisa entregar, ele pode ter a sua responsabilidade civil e criminal solidária na cadeia de fornecimento, ou seja, ele tem o dever de informar e aconselhar o cliente, e se isso não acontecer, esse cliente ou esse contato, essa pessoa que ele está assessorando, né, ou se ele está assistindo, pode entrar e envolvê-lo numa ação de forma civil ou criminal, né? E quando que isso ocorre? Quando é que eu posso, sim, chegar à conclusão e tenho os elementos para que caracterizem que ele não foi suficientemente diligente, ou que ele está, então, fazendo um trabalho que não é o melhor trabalho. Então, se ele não teve a diligência na captação de informação, é um caso. Se ele não teve informações, não conseguiu as informações que esclareceram a negociação, né, ele pode também fazer parte dessa cadeia de fornecimento de informações que levaram ou induziram alguém a ter uma negociação prejudicial a si, e isso sim seria já um motivo. Se houver a confirmação de que houve fraude ou estelionato num caso de uma negociação que ele se envolveu, também isso é motivo, né? Agora, nós precisamos falar que há deveres do corretor que
fazem com que ele reduza ou minimize o potencial que recaia sobre ele, então, essa responsabilidade. Qual que é? Então, novamente, vamos falar em diligência, prudência. Ele tem que ser muito cuidadoso na hora de fornecer as informações e na hora de ir atrás das informações, não ficar aquecendo de que as informações atuais são suficientes. Ele precisa ir ao mais profundo que ele imaginar para poder garantir que não há risco ou minimizar ao menor nível possível esse risco, né? E também uma outra questão relevante é que um trabalho de um corretor, numa consultoria, numa assessoria, pressupõe um acompanhamento dele com proximidade do seu contato, do seu cliente. O item 5 do nosso tema de hoje são atividades e serviços que os especialistas em negócios imobiliários podem oferecer. Então, nós temos várias operações, né? Comprar, vender, consultar imóvel, fazer uma regularização, todas essas é um conjunto, um rol de atividades que nós chamamos de transações imobiliárias, né? Uma das questões é que a maioria dessas operações, elas acabam sendo por demais complexas. Mesmo os casos que parecem muito simples, eu conheço várias situações onde que a pessoa, não, mas esse imóvel é só pegar aqui e fazer uma coisa que era muito simples. Só que na hora que se vai fazer aquela coisa que era inicialmente simples, percebe que faltavam uma segunda coisa, que por sua vez puxou uma terceira coisa. Daqui a pouco eram 10 coisas que ficaram faltando, que precisam todas elas serem feitas antes daquela coisa inicial que seria simples, ser feita. Então a operação, ou seja, as atividades, no geral, elas às vezes são complexas, a maioria das vezes são complexas, elas são muito burocráticas, elas envolvem valores, ou seja, são muito onerosos, e também, em muitos casos, elas exigem um conhecimento da legislação pertinente, além do conhecimento mercadológico. Ressaltando aqui que o conhecimento da legislação cada dia se torna mais fundamental, pois nós temos tido muitas modificações na legislação brasileira. O arcabouço legal brasileiro tem sofrido inúmeras atualizações nos diversos segmentos da sociedade e no setor imobiliário também. Ou seja, há um universo de leis muito grande que não existiam assim, há 20 anos atrás. Então, se a pessoa não se atualizou, então essas pessoas desconhecem essa lei. Então, tem leis saindo, que são há 5 anos atrás, que muitas pessoas desconhecem completamente essa lei e o impacto que ela tem, às vezes, no negócio imobiliário, né? Então, o conhecimento dessa legislação faz com que haja uma minimização dos riscos, né? Então, dentro daquilo que a gente pode falar, o grupo de atividades que um determinado corretor, um consultor, um assessor de negócios imobiliários pode fazer, eu vou falar aqui. São uma due diligence aprofundada, ou seja, due diligence é uma palavra que veio importada, mas é uma diligência prévia, ou traduzindo ainda diligência, vamos falar, é uma pesquisa prévia aprofundada. É a ideia de se fazer com antecipação
um levantamento de todas as possibilidades de problemas que possam ter com o imóvel ou com quem os proprietários, vendedores, aqueles envolvidos. Então, essa diligência prévia é uma das atividades que podem ser feitas por um desse profissional. Outra é a avaliação de riscos. Também contratar um profissional para fazer um trabalho de avaliação de risco em relação a uma operação de negócio imobiliário. Eu resolvo, então, construir um prédio e resolvo, então, fazer uma avaliação do risco daquele prédio. Eu tenho risco ambiental, tenho risco do impacto de vizinhança, existem inúmeras possibilidades, inúmeros riscos que a maioria das pessoas desconhece completamente, e às vezes a pessoa, sem esse conhecimento, faz um negócio imaginando algo e não vai conseguir implantar aquele algo que ela imaginou. Então, o trabalho de avaliação de riscos também é interessante. O terceiro seria uma assessoria jurídica especializada. Então, para aqueles que são formados em direito imobiliário, podem então oferecer esse trabalho de assessoria. A assessoria que é dar um acompanhamento para a resolução de questões jurídicas envolvendo então a parte de imóveis. Outro item nós vamos falar sobre a intermediação de compra e venda de imóveis e também da locação de imóveis, onde essa intermediação pressupõe todo um conjunto de processos, um conjunto de atividades que passam também pelo acompanhamento e assessoria da negociação e finalização de um contrato. Tem também uma outra atividade chamada compliance, conformidade legal, que é a ideia de se garantir que a transação esteja em conformidade com todas as leis. Ou seja, se eu fiz um negócio e tenho dúvida se aquele negócio o corretor agiu de boa fé, agiu de má fé, eu posso então invocar esse tipo de trabalho de compliance. Uma outra atividade, um outro grupo de atividades, seria uma avaliação imobiliária credenciada. A avaliação normal que é feita pelo corretor, ele chega muitas vezes, a pessoa, eu quero vender aquele imóvel, você pode ir lá em casa passar para fazer, então, para eu saber. Esse tipo de avaliação mais simples, é uma avaliação de pronto, a pessoa já chega, já tem uma noção ali, se ele conhece um pouco da região, ele já conhece alguns outros imóveis, ele pode falar. É uma questão de tarimba. Uma pessoa que já tem uma tarimba maior, um profissional com muitos anos de estrada, ele conseguirá fazer com muita propriedade esse tipo de avaliação bem simples. Agora, há necessidade, em muitos casos, da avaliação credenciada. Essa avaliação credenciada é um documento que muitas vezes vai ser usado para uma decisão de uma diretoria que precisa fazer um investimento, vai ser usado um juiz que está analisando um determinado caso envolvendo bens imóveis, e ele precisa de um parâmetro confiável para fazer a sua tomada de decisão ou dar o veredito. Então, não seja numa diretoria, no caso de um juiz, ou em questões similares, há necessidade, então, de se apresentar um trabalho. Esse trabalho que dá-se o nome de PTAM, que é o Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica. Para fazer esse relatório, a pessoa precisa então estar credenciada também, não só no CRECIA, mas ele tem no COFES tem um grupo especializado que então confere essa titulação a essas pessoas que fizeram um curso para
poder aprender como se produz esse documento. Esse documento, então, ele tem todo uma referencial da BNT. Então, não é simplesmente eu gero um relatório da forma como eu me imagino. Não, existe toda uma norma da ABNT que é o que determina como é que se constrói, então, esse documento chamado PITAM. Mediante a isso que nós falamos, para dar sequência, nós vamos entender que há uma necessidade de uma constante atualização do profissional que trabalha no segmento imobiliário. Então, o sexto ponto nosso é necessidade, então, de constante atualização. Ou seja, para se construir um profissional gabaritado, um conceito que valha a pena ser contratado, e aí vem, né, a distinção. Nós temos profissionais de diversas estirpes, diversos quilates disponíveis no mercado, não é só no segmento imobiliário, é em todos os segmentos. Se eu for falar, tenho motoristas que são muito qualificados e tenho motoristas que não são qualificados. Tenho professores qualificados e professores não tão qualificados. Então, a mesma coisa com advogados, com médicos, com pilotos de aeronaves, enfim, todas as profissões nós temos distinção entre as graduações que os vários profissionais que têm no ramo trabalham. Agora, nós vamos falar como é que se constrói, então, um profissional para dar essa dimensão das pessoas não acharem que se constrói um profissional do segmento imobiliário qualificado, se encontra de uma forma qualquer, a pessoa sai dali e já está formado. Não, essa pessoa, para se construir isso, então nós já falamos anteriormente, vamos dar uma ideia. A formação, precisa ter uma formação, ele precisa ser credenciado, ele precisa ter habilidades, ele precisa ter conhecimento, ele precisa trabalhar, para aqueles que já estão atingindo um certo nível, trabalhar a publicidade da sua marca, e precisa também ter recursos, fazer investimento em tecnologia, em ferramentas. O sétimo ponto desse nosso vídeo é falar sobre as vantagens reais que um profissional qualificado da área de imobiliária pode trazer quando contratado para um serviço. O primeiro aspecto é a redução de risco, ou seja, ele vai minimizar a possibilidade de surpresas desagradáveis após a conclusão de uma transação. O segundo aspecto é segurança jurídica, ou seja, ele garante que a transação será realizada em conformidade com todas as exigências legais. Terceiro aspecto importante também é uma economia de tempo, ou seja, na medida que ele tenha domínio de todos os processos, ele economiza esse tempo, porque ele vai evitar atraso, vai evitar complicações desnecessárias, ele vai atuar dentro da burocracia, apertando aqueles parafusos que precisam ser apertados, e não vai tentar apertar qualquer um, né? E um quarto aspecto também relevante é a economia financeira, ou seja, a ideia é que a contratação dele prevenirá gastos futuros com regularizações, disputas judiciais, reparações ou intermináveis ações. Um quinto aspecto também para quem contrata é a tranquilidade que essa pessoa vai poder ter ao entender
que o anteparo entre a negociação das duas partes, feito por um profissional, ele reduz as tensões, ele pode, então, entender que esta mediação que ocorreu buscou o melhor para as duas partes, e isso, então, acaba sendo motivo de pacificação entre as partes, e que os interesses dessas partes estão sendo observados para que todas elas tenham uma finalização de acordo com aquilo, com as suas expectativas. Um sexto item desse aspecto, né, das vantagens, nós podemos falar que é a valorização do investimento, ou seja, o próprio profissional ele se preocupa com a valorização, ele assegura que o imóvel que está sendo adquirido, ele tenha as condições, ele tenha o valor real, né? E aquilo que está sendo negociado está sendo feito dentro das melhores práticas, sejam elas práticas comerciais, sejam elas práticas pessoais. Então, isso seriam 6 aspectos de vantagens que eu posso citar que esse profissional agrega. Para finalizar, e como conclusão desse vídeo de hoje, nós podemos dizer o seguinte, que o exercício da profissão de corretor de imóveis não é para qualquer pessoa, né? A pessoa chega assim, eu quero ser corretor de imóveis, vou lá fazer um curso, né? E entra para trabalhar. Não é apenas fazer um curso, não é só credenciar, ele precisa ter um perfil próprio para exercer essa atividade e se sentir realizado, ele sentir também que ele está realizando as questões de outras pessoas, de outras empresas. Ele precisa entender que, no caso, quem trabalha muito com pessoa física, ele está envolvido nos sonhos e na materialização de anseios que essas pessoas, muitas vezes não só uma pessoa, mas as famílias também depositam num profissional para que ele ajude eles a concretizarem. Não é? Então, um profissional experiente no segmento poderá dar sempre mais segurança, mais confiabilidade ao negócio. Se nós formos trabalhar também com imobiliárias, as imobiliárias precisam ser validadas. Hoje, como outras empresas também, para se fazer negócio, eu posso tirar referências desses profissionais. Então, um profissional credenciado, ele pode ter as suas referências obtidas, não só através dos trabalhos que foram feitos por ele, se eu vou contratar alguém, eu posso pedir essas referências, como também eu posso trazer essas referências ou tirar essas referências do órgão de credenciamento, no caso, o CRECI. Isso tanto vale para pessoa física ou pessoa jurídica. No caso, pessoa física, o corretor de imóveis, no caso, pessoa jurídica da imobiliária. Então, nós estamos no momento, muitas coisas acontecem, um momento desafiador, as operações envolvendo imóveis, em geral, são complexas, por mais que as pessoas imaginem que são operações simples. Então, eu posso assegurar que o papel do corretor de imóveis, do papel do profissional de negócios imobiliários, do especialista em negócios imobiliários, é um facilitador. Ele tem o dever de atuar como guardião dos interesses das partes envolvidas. E ele tem que assegurar que a transação não só seja concluída, mas ela seja realizada da melhor forma possível, da forma mais segura e da forma mais vantajosa para todas as partes.
para vocês hoje, então fico por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, C, curta, compartilhe, comente. Se tiverem dúvida, podem fazer a qualquer momento lá o seu comentário. Se vocês tiverem sugestões de temas, nós estamos também abertos para poder ouvir vocês e trabalhar nesse tema que vai atender, então, parte das pessoas que nos assistem. Tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo programa, próximo vídeo.